todos os dias. Quando um motorista ou uma motorista, quando um cobrador ou uma cobradora pegam o coletivo na central para ir buscar as pessoas em cada um dos pontos da cidade, ele pensa em primeiro lugar na família. A maioria esmagadora tem filhos e não sabe se volta diante de uma situação como essa. Os ataques têm acontecido em grande parte à noite, mas há relatos, e nós conseguimos buscar, através dos depoimentos de motoristas, ataques que aconteceram no período da tarde. Vamos então ao primeiro trecho da reportagem, porque algo tem que ser feito. Agora. Nós, que somos funcionários, que temos que trabalhar, que levamos as pessoas, que trouxemos as pessoas, segurança não se vê. É preocupante isso aí, né? Aí ele falou, então tu vai descer e tu não vai subir mais aqui em cima. Fica apreensivo, nervoso, porque se tu subir não vai descer nem ônibus, nem tu e nem ninguém que estiver dentro. Já passa das 10 horas da noite quando a linha que vai ser alvo de bandidos sofre um ataque. Motorista e cobrador conduzem pelo menos 4 passageiros para o alto do morro. No trajeto, o ônibus para. São 10h13 da noite, uma sexta-feira de março. 2 criminosos invadem o ônibus, cada um por uma porta. O bandido, supostamente armado e que carrega um pedaço de madeira, entra pela frente. Ele cobre o rosto com uma camiseta para evitar o reconhecimento. O motorista não reage e se mantém imóvel diante do ataque. Em segundos, a câmera é destruída. O comparsa que entra pela porta do meio faz menção de estar armado. Não cobre o rosto e ameaça o cobrador. Ele questiona sem saber onde há outra câmera, agora apontada por um passageiro, que também está com medo e não reage. O equipamento é arrancado com as mãos e destruído do lado de fora. O bandido que estava na frente então invade a parte de trás e destrói uma terceira câmera. Cada ônibus como esse possui uma câmera frontal para o lado de fora, 2 câmeras, essa que aponta para o motorista, uma terceira câmera que está bem aqui, em frente ao cobrador, e há ainda uma 4ª câmera, que fica exatamente aí, nos fundos de cada ônibus, e pega justamente a porta traseira. Tudo isso pela segurança dos passageiros e de quem trabalha aqui, todos os dias. Há dezenas de casos de motoristas e cobradores abalados e com medo de continuar em serviço nas linhas que cobrem as comunidades da capital. Adriano é um deles. Fui barrado por 3 pessoas, 2 com um facão e um depois que me mostrou a pistola. E eu falei que eu não podia abrir. E ele falou, aqui em cima tem regras, e a regra que quem dá somos nós. Tem mais uma, aqui quando quiser abrir as portas, tu tens que abrir, ou lá embaixo ou aqui em cima. Aí eu falei que eu recebo ordem e não posso fazer isso aí. Aí ele falou, então tu vai descer e tu não vai subir mais aqui em cima, porque se tu subir não vai descer nem ônibus, nem tu e nem ninguém que estiver dentro. Motoristas têm sido transferidos para linhas opostas toda semana. Há horários diferentes e escalas em constante modificação, por conta do risco. Subiu uma comunidade num dos 25 ônibus que estão sem câmeras por segurança. O trajeto é curto e rápido. Não é fácil gravar sem chamar atenção. É difícil até de encontrar um momento exato para gravar, porque fica muito complicado. A gente percebe que há realmente pessoas que ficam observando, são provavelmente os olheiros do tráfego. Há poucos momentos em que é possível fazer gravações como essa, mas apontar a câmera para fora, completamente inviável. Esse ônibus, por exemplo, não tem câmera de segurança. A empresa tomou essa decisão, pressão até dos próprios funcionários, de toda essa situação de violência, porque a vida de muitos trabalhadores e passageiros está em risco constante. Espera aí que eu vou ter que desligar.
Interrompo quando muita gente entra pela porta traseira. Motorista e cobrador não sabem que estou gravando e não insistem em cobrar passagens. Estão coagidos. José é mais um motorista refém da disputa entre bandidos e poder público. Quando tem que fazer uma linha aí da linha do morro aí que fica trabalhando com pressão, trabalhando com medo, com preocupado, sabe lá se os caras não vão de nós fazer alguma coisa com raiva, né, ou com vingança, até com a gente mesmo, né, com o próprio veículo também da empresa, então é preocupante isso aí, né, o cara fica apreensivo, nervoso. Os bandidos que invadiram o ônibus naquela sexta-feira de março ainda não foram identificados ou presos. Nós, que somos funcionários, que temos que trabalhar, que levemos as pessoas, que trouxemos as pessoas, segurança não se vê. É uma situação extremamente dura e difícil. Na segunda parte da reportagem, a gente vai trazer a posição do próprio consórcio Fênix e também da Secretaria de Transportes da capital. Todo mundo numa linha cruzada, de risco. E que ações estão programadas para se evitar o que está acontecendo? Porque eu tenho convicção de que a maioria esmagadora da população das comunidades é de bem. E as câmeras estão por uma questão de logística operacional, não para combater o tráfico de drogas. Os motoristas continuam em risco. Vamos ver. O centro nervoso de todo esse sistema funciona bem aqui, em uma sala que está trancada a 7 chaves. Não é à toa. Todos os ônibus da capital são controlados exatamente por aqui. Nos computadores dá para saber exatamente por onde a linha vai passar, que tempo ela levará para chegar ao destino. Esse ônibus, por exemplo, em tempo real, já passou pela Lagoa da Conceição e agora está em outro bairro da cidade, rumo ao centro da capital. O ônibus está a 55 km por hora, caiu para 53, é de determinada companhia. Dá até para ver pelas câmeras internas quantos passageiros estão lá dentro. Bem aqui, 1, 2, 3. E foi exatamente desse ponto, do centro nervoso dessa logística operacional, que os colegas acompanharam em detalhes o passo a passo do crime, no dia em que bandidos invadiram um desses ônibus e aterrorizaram motorista e cobrador. Os controladores sabem, quando há uma parada não programada, um desvio de percurso, uma situação de emergência. Pelo gráfico, mapas e imagens ao vivo, dá para ver tudo. Esses homens e mulheres deveriam trabalhar em segurança, mas numa única linha de risco, dentro de uma comunidade, por exemplo, há 20 profissionais diferentes em revezamento. Imagine em toda a cidade. 120 câmeras que foram removidas, 30 ônibus que a gente está operando sem câmera por conta do risco aos tripulantes, conta esse risco para os passageiros. Considerando os tripulantes desses 30 veículos, motorista e cobrador, são cerca de 60 pessoas que já estão envolvidas aí com essas ameaças, com esses traumas e que se negam, e a gente não pode obrigá-los a voltar para o morro a fazer essas linhas. E existe um outro problema, grave. Existe a possibilidade real das linhas de morro serem interrompidas. No português bem claro, os ônibus vão parar de subir nas comunidades. Se isso acontecer, 50 deles vão ser atingidos. Milhares de pessoas de bem podem ser afetadas. Entretanto, o secretário de Transportes da capital afirma que a cúpula do poder público está mobilizada para encontrar soluções. Há uma necessidade que essas câmeras permaneçam e é dessa forma que nós vamos agir. O prefeito Jean Loureiro já está em contato direto com o Ministério Público, com os demais órgãos também, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a nossa Guarda Municipal, para que em conjunto nós podemos fazer uma ação integrada, de uma forma educativa, para que mostre a importância dessas câmeras, que a confiabilidade que a câmera está dando hoje ao sistema de transporte, ao deslocamento do usuário, à sua segurança interna, que antes eles não tinham. Há 537 ônibus em operação, agora parcialmente comprometida pela ação criminosa de traficantes
que não querem câmeras nos ônibus que entram e saem das comunidades. Boa parte das ocorrências que envolvem violências a motoristas e cobradores tem sido feita bem aqui, na Delegacia de Proteção ao Turista. Isso porque esta delegacia está dentro do terminal Rita Maria e bem próximo ao Ticem, no centro da cidade. Motoristas e cobradores que têm passado com frequência por esta porta em busca de orientação policial e para relatar todos os atos de violência em roubos ou ataques que acontecem dentro dos ônibus. No caso registrado pelas câmeras de segurança, não foi diferente. Os dois passaram por aqui para contar como tudo aconteceu. José segue apavorado ao volante. Tá complicado, né? Acho que eles deviam olhar esse lado aí, né? Porque como fica a família da gente em casa, não fica a gente trabalhando no dia a dia aí, né? E Adriano também sente o peso das ameaças. Tenta contornar a memória que o trai com brutalidade. É a necessidade de manter um emprego que garante o sustento de toda a família. Como vai ficar meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu falei que na situação que tá não tem como ficar, tá entendendo?